palavra do Senhor ela vai dizer assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Pode se assentar, a igreja, e vamos ouvir aquilo que Deus tem para dizer para nós nessa noite. Quando eu fui estudar, quando eu fui ler, quando eu comecei a ler essa história, quando eu prestei atenção no que Paulo estava dizendo, eu comecei a pensar e tentar entender como que Paulo, no contexto de vida dele, em todos os processos que ele passou, em todas as adversidades que ele passou, e também todas as adversidades, todos os processos de luta que ele fez com que o povo de Deus passasse. E eu estudando essa palavra, eu achei muito interessante, porque Paulo, primeiro, para ele poder falar sobre essas armas espirituais, para ele poder estar ensinando a igreja como usar essas armas espirituais, primeiro ele passa a usar um outro tipo de arma lá atrás, para poder perseguir o povo de Deus, para poder afrontar, para poder afligir o povo de Deus, para poder destruir o povo de Deus. Esse mesmo Paulo agora, ele vem diante da igreja, ele vem diante de um povo, para poder defender a sua autoridade apostólica diante de um povo. E me chama a atenção porque dessa vez Paulo ele não vem mais contra a igreja como um perseguidor. Dessa vez Paulo ele vem diante da igreja para ensinar a igreja. Ele vem para ensinar a igreja, fala: olha, aquela arma que você está lutando lá na sua casa contra o seu casamento, ela está errada. Aquela arma que você está lutando para tentar destruir fortaleza, o propósito pode até ser certo, mas a arma está errada. Paulo, o mesmo Paulo que perseguiu o povo de Deus lá atrás, o mesmo Paulo que quando Estevão estava sendo apedrejado, eu estava ali atrás de canto olhando, portanto que quando jogaram as roupas dele nos meus pés, eu vi tudo que aconteceu. O mesmo Paulo que outrora perseguia, hoje eu quero ensinar a igreja. E hoje Paulo ele veio para me ensinar. Paulo trazendo para os dias de hoje, ele vê o contexto qual nós estamos vivendo. Ele vê que há uma necessidade de nós destruirmos a fortaleza que tem tentado nos tirar da presença de Deus, destruir as fortalezas que tem feito com que a minha mente ela não é mais a mente de Cristo. E Paulo ele vem nos ensinar nessa noite que para mim conseguir destruir as fortalezas que está me afligindo, fortalezas que tem se levantado contra a minha vida, eu preciso trocar de estratégia. A estratégia velha que quando eu lutava contra o povo de Deus, ela não funciona mais desse lado. Desse lado agora eu preciso de uma outra estratégia. E eu trocando a estratégia, é claro que também eu vou precisar de outras armas. E Paulo ele vem nos ensinar que quando eu levantava minhas mãos para lutar com a força do meu braço, eu poderia até ter sucesso. Mas era um sucesso momentâneo, um sucesso que não me trazia alegria, um sucesso que poderia até me fazer ficar feliz por alguns instantes. Mas quando Paulo ele experimenta a verdadeira conversão a caminho de Damasco, ele entende que realmente ele precisava trocar as armas. Ele precisava mudar de atitude, porque se era bom naquele momento perseguir, matar, lutar contra o povo de Deus, dessa vez agora Deus vai fazer ele experimentar o melhor, que é lutar a favor do povo de Deus. Dessa vez, Deus ele está ensinando como ele, diante das situações, destruir as fortalezas, destruir aquilo que Satanás está tentando levantar diante dele, para o fazer sair da presença de Deus mais uma vez. E não é fácil, muitas das vezes é doloroso, porque nós passamos por processos, muitas das vezes a qual nós pensamos que estamos vencendo uma situação, muitas das vezes nós estamos pensando que estamos vencendo um processo, mas quando nós colocamos a cabeça no travesseiro e o dia amanhece, lá vemos nós, em vez de destruir nós temos mais uma fortaleza a qual nós estamos acostumados a lutar contra. Muitas das vezes nós olhamos para a família, nós olhamos para o filho, nós olhamos para a esposa, nós olhamos para o esposo e nós vemos que faltou alguns segundos, faltou alguns minutos
sem oração. E a fortaleza já se levantou no casamento. Faltou 1 minuto de oração na minha vida, a fortaleza já se levantou na vida do meu filho. Faltou 1 minuto de oração, uma palavra que eu disse, talvez eu vou deixar para depois eu faço. E a fortaleza de Satanás nas nossas vidas para destruir, ela foi crescendo. Enquanto eu estava descansando, enquanto eu estava parando, pensando em parar para recuperar o fôlego, para buscar força, Satanás ele continua levantando. E a fortaleza ela foi crescendo. E chegou a um ponto que eu não conseguia mais destruir essa fortaleza de dentro, de fora para dentro. Eu precisava de uma estratégia aonde eu fui buscar na palavra do Senhor, que o Senhor ele veio me dizer para mim, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando ele está dizendo para mim que ele é o refúgio e fortaleza, ele está dizendo para mim, olha, a fortaleza que você está enfrentando, ela vai ter várias limitações. A fortaleza que você está enfrentando na tua vida hoje, ela tem muitas limitações. Mas eu vou dizer para você, quando eu falo de segurança para você, quando eu falo que eu sou refúgio, eu estou dizendo para você, vem, entra na minha presença, que eu vou te ensinar a lutar de dentro para fora. Eu vou te ensinar que a partir do momento a qual você deixou de lado a tua força, a partir do momento que você deixa de lado a tua esperança e deposita a tua força em mim e faz de mim neste momento a tua esperança, eu te ensinarei a maneira certa de lutar. E quando Deus ele ensina a maneira certa de lutar, a primeira coisa que ele traz para mim e para você é uma chave. E essa chave, ela é a única que abre a porta para que nós venhamos a poder destruir a fortaleza de dentro para fora. E essa chave é a chave da oração. Sem essa chave da oração não tem como eu vencer, não tem como destruir fortaleza na minha vida, porque para destruir a fortaleza do inimigo da minha vida, eu vou precisar de soldados guerreiros ao meu lado. E quando eu dobro o joelho, eu vou orar ao Senhor, pedindo ao Senhor a arma certa, pedindo ao Senhor a provisão. O Espírito Santo de Deus, Ele prepara, Ele separa no céu os anjos guerreiros e Ele envia. Ele fala, a partir de hoje eu vou selecionar os guerreiros na Arabaçu de Comanai. A partir de hoje eu vou selecionar aqueles a qual vai lutar por você. Porque tem muitas fortalezas, irmãos, que nós estamos tentando destruir no grito. Estamos tentando destruir na força bruta, sem presença de Deus e sem oração. E nós estamos batendo e voltando. Mas todas as vezes que nós viramos as costas para ir tentar destruir a fortaleza novamente, ela está maior. Nós não conseguimos destruir, se não for com as armas certas do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele me disse que quando Paulo ele usava as armas para destruir o povo de Deus, momentaneamente ele achava que tinha sucesso. Momentaneamente o poder que ele tinha sobre aquelas vidas que ele destruía saciava o ego dele. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando ele passa pelo processo, o Espírito Santo de Deus agora tira ele de lado e começa a entregar a cada dia uma arma certa na mão dele para que ele possa lutar. E não tem como eu destruir fortaleza, não tem como eu querer bater de frente com as fortalezas de Satanás, se a minha vida é uma vida superficial na presença de Deus. Não tem como eu chegar diante do inimigo da minha alma, não tem como eu chegar diante da fortaleza do inferno, pastor Reginaldo, se eu em casa eu não consigo ter comunhão com meu esposo, se eu em casa eu não consigo ter comunhão com a minha esposa, se tudo que se levanta dentro de casa é motivo de eu ressuscitar o velho homem que está preso lá na fortaleza do inferno. Não tem como eu querer trocar arma, querer trocar estratégia de luta, se eu mesmo não estou preparado para receber o novo que o Senhor tem para me dar. Se eu não estou preparado para receber a estratégia que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida. Muitas das vezes nós sentamos diante de um pregador, ou sentamos perto do irmão e queremos que ele chegue diante de nós, que ele traga a palavra de como foi o seu dia, palavra de Deus vai entrar com providência, palavra de Deus vai curar, Deus vai restaurar, mas é tempo de Deus chegar diante do povo e dizer, enquanto você estiver fazendo de conta que está buscando, não tem como eu operar na sua vida, não tem como eu destruir fortaleza. O povo de Deus
O povo que Deus está buscando não é um povo superficial. E nós estamos nos tornando superficial diante de Deus. Nós acostumamos chegar diante do pastor Reginaldo e pedir para ele orar pela minha vida, para ele pagar preço. Enquanto isso eu vou dormir. A fortaleza cresce na vida dele, a minha e a sua. E eu não consigo trocar a estratégia. A estratégia é a mesma, diante de Deus. Deus, ele deu poder para mim orar, para mim buscar, para mim jejuar, para mim destruir a minha fortaleza. E eu estou querendo trazer para o apóstolo, eu estou querendo trazer para o pastor, eu estou querendo trazer para os pastores a minha fortaleza. Para que enquanto eles batalhem de dia e de noite, tentando quebrar, tentando destruir a minha fortaleza, eu estou em paz, eu estou tranquilo, fazendo outra coisa, para que se levante outra fortaleza. Eu não vou conseguir vencer a última fortaleza, se eu não conseguir tirar da minha vida aquilo que faz a primeira fortaleza se fortalecer na minha vida. Eu não vou conseguir vencer a última fortaleza, se eu não tampar a brecha. Deus, ele não deu o poder para que você guarde. Ele não deu a autoridade do Espírito Santo para você fazer de conta que vai fazer, que não vai fazer. Deus, quando ele entrega nas tuas mãos o poder e a autoridade, é para você fazer, para você usar, exercer. Jesus não desceu aqui na terra para brincar de ser morto na cruz, para brincar de ser chocateado, para brincar de ser filho do Pai. Jesus, ele desce na terra para mostrar para você que enquanto você tiver fé, enquanto você estiver acreditando nele, ele vai fazer por você. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Mas nós encontramos um monte de gente caído, não porque a situação derrubou, não porque a situação destruiu, mas porque caiu no sono da indolência. Acostumou pegar pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos e colocar no canto, fazendo de gênio da lâmpada. E Deus deu poder para você, o poder da oração, do jejum, da busca. A tua boca é boca de profeta. Você pode profetizar diante da fortaleza que você está vivendo. Você pode profetizar diante dessa fortaleza que você está vivendo. É lá no trabalho que se levantou a fortaleza, profetize. Faz a fortaleza ruir, toque as trombetas. Deus, ele não pede que você, ele pede que você fique em silêncio por alguns minutos, para ver a muralha ruir, para ver a muralha cair. Mas esse silêncio não é um silêncio eterno, é um silêncio momentâneo. Ele não te pede para que você fique para o silêncio, para o resto da vida, esperando o que vai acontecer. Se ele já te preparou, se ele já te capacitou, agora é a hora de você catar na mão daquele que está do seu lado e falar: agora é a nossa vez de ruir, agora é a nossa vez de gritar, agora é a nossa vez de ver essa fortaleza no casamento cair, essa fortaleza no trabalho cair. Aonde está a fortaleza? A fortaleza está lá na vida do filho, ela vai cair. A fortaleza está lá no celeiro. Eu não vejo mais, Senhor, a tua provisão no meu celeiro. Eu não vejo mais a tua provisão na minha vida financeira. Faz 1 mês, faz 2 meses que eu estou passando daquele jeito. Mas a fortaleza, em vez de cair, ela está subindo mais e mais. E o Espírito Santo de Deus manda dizer para você nessa noite: procure, vasculhe lá dentro onde você guardou e retire, limpe, pegue a arma, limpe ela, pule ela e vai para a luta. A fortaleza se levantou porque Deus permitiu, mas não é para sempre. Deus permitiu que essa fortaleza levantasse para provar, para ver quem você é realmente na presença dEle. Deus poderia chegar a qualquer hora e destruir essa fortaleza.
Deus poderia chegar a qualquer hora e enviar um anjo para entrar na sua mente, para conversar contigo, para tirar todos os pensamentos ruins, para tirar todo o desânimo, todo o cansaço. Poderia enviar um anjo para descer no coração e acalmar seu coração, mas Ele permitiu a fortaleza para ver se você volta a orar. Ele permitiu a fortaleza para ver se você volta a buscar a presença dEle. O filho não pode ficar refém da oração da mãe, a mãe não pode ficar refém da oração do filho. É individual. É individual. O processo é diferente. Eu tenho que querer a libertação, eu tenho que querer destruir a fortaleza do vício, da prostituição que está lá dentro. Eu tenho que querer que caia, que destrua. Eu não posso querer hoje catar uma pazinha e vir cavar um pouquinho, jogar, e amanhã eu vim tampar de novo, porque eu não sei se eu vou viver bem, longe daquilo. Não adianta você cultivar a fortaleza de Satanás dentro da sua casa, altares de Satanás dentro da sua casa, e expulsar a presença de Deus. Não tem intermediário. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus decretou, não tem intermediário. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus decretou, não tem intermediário por mim e por você. O Consolador foi enviado, mas um dia ele vai ser tirado. E eu não posso estar preso a esses detalhes pequenos da parte de Satanás que me impeçam de perceber quando a presença do Espírito Santo já não vai mais estar entre nós. Eu vivo uma vida como se tivesse o meu cantinho no céu, como se eu já tivesse a salvação garantida de uma tal maneira que não importa o que eu fizer aqui, Deus me ama, Deus é um Deus de amor, Deus ele é um Deus que cura, que liberta, mas Deus também é um Deus de justiça, e Deus vai julgar a minha e a sua vida. Eu não posso querer brincar de entrar e sair de fortaleza de Satanás. Satanás ele não tem mais trabalho nenhum de trazer aquilo que ele perdeu, trazer de volta para ele. Ele arma a fortaleza e sai. E ele está atraindo o crente pelo cheiro, vai indo devagarinho, quando vai ver acabou, já era, caiu. Não está percebendo, não está conseguindo entender, perceber a voz do Espírito Santo de Deus falando. Não está conseguindo entender, ter a sensibilidade para ouvir Deus falando. Igreja, a fortaleza que eu permiti que se levantasse, espere só mais um pouquinho, que eu mesmo vou fazer cair. E muitas das vezes nós nos esquecemos do tamanho do Deus que nós servimos e focamos no tamanho da fortaleza que tem em nosso caminho. Mas não adianta, irmão, você mudar para a direita, a fortaleza ela vai vir para cá. Não adianta você mudar para a esquerda, ela vai vir para cá. Não adianta você ir para trás, ela vai. Mas tem um lugar, que aonde você for, a fortaleza do Satanás não te pega. É no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. É só ali que você consegue se escapar da fortaleza de Satanás. Vai doer, vai machucar, vai fazer chorar, mas quando passar pelo processo, você vai sorrir, você vai ver. Hoje eu vejo o irmão passando pelo mesmo processo que eu, mas eu sei como ensiná-lo, eu sei as armas certas, eu vou ajudar porque eu passei por esse processo. E muitas das vezes nós estamos querendo burlar o processo de Deus nas nossas vidas. Nós estamos querendo burlar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós se tornamos tão superficial diante da presença de Deus, que hoje nós vamos pegar um momento com Deus, um momento de oração com Deus, nós colocamos no celular, deixamos no mudo, mas deixamos ali debaixo do travesseiro, porque nós queremos estar orando em cima e queremos ver ele vibrar. O Espírito Santo de Deus, ele reserva tempo para você. O Espírito Santo de Deus tem a botija cheia de azeite para derramar sobre a sua vida. Mas querer receber
ou não depende de você, não depende do Espírito Santo. Ele não vai derramar o azeite em qualquer vaso, mas ele vai selecionar os melhores para trazer, para poder derramar. E muitas das vezes eu me perco procurando achar solução para destruir as minhas fortalezas que eu estou vivendo. E o Espírito Santo de Deus, ele é bem claro em dizer: não precisa procurar solução, não precisa procurar estratégia, apenas procure a arma certa. A arma da oração, do jejum, da busca, consagração. Não tem como, irmão, nenhuma fortaleza se levantar diante de você e permanecer, se você está 100% na presença de Deus, se você está buscando a presença de Deus. Se a fortaleza se levantou ali, mas não se levantou ali, mas eu vou continuar seguindo em frente, mesmo ela vindo atrás. Quando chegar lá na frente, você vai olhar, caiu. Porque não precisa mais se arrebentar de lutar, porque o Espírito Santo de Deus, ele está vendo a tua entrega, a tua busca, ele vai vir, ele vai começar a lutar por você. Deus, ele precisa que você dê um primeiro passo em direção a Ele. O primeiro passo nas suas decisões, o primeiro passo na sua família, o primeiro passo no teu trabalho, porque o resto Ele dá para você, o resto Ele caminha para você. A fortaleza, ela se levantou no meu trabalho, mas Senhor, eu não sei como lutar, mas se eu tivesse procurado encontrar as armas certas, eu lidaria com essa situação que está acontecendo aqui. Muitas das vezes nós vemos casamentos destruídos por quê? Porque não tem as armas certas para lutar. Nós vemos um relacionamento destruído porque não vemos a arma certa na mão das pessoas. E quando vemos as armas certas nas mãos de pessoas erradas. E as pessoas erradas que estão com essas armas certas, elas valorizam mais do que nós. E Paulo, ele vai dizer, lá na frente, o mesmo perseguidor do povo de Deus, o mesmo que viu Estevão ser apedrejado até a morte, o mesmo que vem aqui me ensinar sobre as armas espirituais, é o mesmo que vai dizer: olha, eu, Paulo, lá na frente eu lutava com as armas carnais, lá na frente eu vi Estevão morrer, lá na frente também eu vi muita coisa acontecer com os meus, mas hoje eu, Paulo, eu combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Só tem direito de falar isso aquele que decidiu usar as armas certas que Jesus deu. Tem autoridade para falar sobre esse tipo de coisa quem viveu o melhor de Deus. Quem não rejeitou a palavra de Deus. Hoje nós paramos para poder entender. Nós olhamos e vemos: Senhor, mas o meu filho está passando por um processo. Eu não aceito esse processo. Senhor, a minha esposa está passando por esse processo. Eu não aceito. Senhor, a minha família está passando por esse processo. Eu não aceito. E nós vamos falar, até o momento que nós chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que tudo isso que está passando é permissão do Senhor. Eu estava lutando com as armas erradas até agora, Senhor. E nenhuma fortaleza, desde que eu comecei a batalha, eu não vi nenhuma fortaleza cair. Mas hoje, Senhor, eu vim aqui na Tua presença para vir buscar a arma certa para poder combater. Eu quero ser igual Paulo, Senhor, eu quero combater um bom combate. Eu quero encerrar a carreira, eu quero guardar a fé. Eu quero, Senhor, meu Deus e meu Pai, não ser perseguidor do povo de Deus, mas perseguir aquele, Senhor, que está levantando fortalezas na minha vida. E tem um porém, Senhor. Se eu sou o causador de tudo isso, me ajude a mudar. Me ajude a entender. Por que todas as vezes que eu tento acertar, eu levanto uma fortaleza de Satanás contra a minha vida? Que Deus vai ajudar. Deus vai te ajudar a entender, vai me ajudar a entender qual é o propósito, qual é o processo. E quando Deus, ele fala de fortaleza, ele fala de limitação, ele nos ensina a buscar de dentro para fora. Quando eu busco de dentro para fora, eu esvazio tudo que está aqui dentro. Tudo que está aqui dentro. Para que a presença do Espírito Santo de Deus, ela faça morada. E com a presença do Espírito Santo de Deus fazendo morada na minha vida, eu terei mais facilidade para vencer essas fortalezas. Aí você olha para mim, mas espera um pouquinho. Como que eu tenho 30 anos de crente e vou ter que orar para que a presença de Deus ainda ela volte para o meu coração? Sim, irmão. Porque se nós não vigiarmos, se nós não atentarmos,
Satanás, ele lança uma cegueira espiritual tão grande na vida do crente, que o crente, ele acha que tem a presença de Deus. Que o crente, ele passa a viver achando que é o Espírito Santo de Deus que está falando. O crente, ele passa a confundir a voz de Deus com o pensamento que veio à mente. E sai falando, sai falando. Por isso que é necessário que eu faça uma autoanálise dentro de mim e veja, Senhor, o que é que eu dei para você nesse dia? O que é que eu dei para você na madrugada? O que é que eu fiz pelo Senhor na semana? Eu tenho um problema em casa com as minhas filhas que é assim. Eu falo para elas, como que foi o devocional? Ah, pai, o que é que eu vou falar? Olha para mim. Você me vê aonde você vai me ver, tá? Minha esposa que não me deixa mentir. Aonde você vai me procurar, você me vê aonde? Deitado na cama, de joelho na cama, com papel na porta, escrito em oração, orando pela tua vida, orando pela nossa vida, para Deus destruir as fortalezas de Satanás. Satanás está colocando para você abandonar a igreja, para você namorar, para você buscar o que é do mundo. Eu posso não batalhar as batalhas delas, eu posso não destruir as fortalezas da vida dela, mas eu posso ensinar elas a passar pelo processo. Eu posso ensinar ela as armas certas que elas vão usarem na frente. Vai chegar lá na frente, vai estar tudo rasgado, vai estar com dor, vai estar chorando, vai falar, pai, valeu a pena porque eu consegui lutar, eu consegui destruir as fortalezas. E é desse jeito que Deus quer ver nós diante dele. Dizendo, Senhor, valeu a pena. Senhor, eu consegui. Senhor, eu passei tanto tempo, Senhor, em um namoro a qual não parecia que não ia dar em nada, mas eu consegui. Eu troquei estratégia. O Senhor me deu a arma certa, eu consegui. Eu consegui, Senhor. Eu consegui. E o diabo, irmãos, o diabo ele não brinca. O diabo, quando ele levanta uma fortaleza diante de nós, a primeira coisa que ele quer fazer é desarmar o povo de Deus. Ele quer tirar as armas, essas mesmas armas que o Espírito Santo de Deus deu para nós. Ele quer tirar essas armas, porque ele sabe, se ele tirar essas armas do crente, ele torna um crente simples, comum e vulnerável a toda a investida dele contra nossas vidas. E ele tem feito nos dias de hoje com que nós não sejamos mais cheios da presença de Deus. Ele faz com que nós nos tornamos crente comum, porque o crente comum ele não mexe. O crente que está na rua, que está comum, ele não mexe. Ele quer mexer com aquele que está aqui, como nós estamos nessa noite, lutando para destruir fortaleza. Uns têm fortaleza na vida espiritual, outro tem fortaleza na vida financeira, outro tem fortaleza no casamento, na vida familiar, afetiva, emocional. É esse que ele quer destruir. Agora aquele que está lá fora, ele deixa quietinho, porque não causa problema nenhum para ele. O grande problema é nós aqui dentro que estamos causando, porque nós nos reunimos nessa noite para nós poder aprender uma estratégia para poder sair lá fora e destruir fortaleza, para destruir a fortaleza que o inferno levantou contra a nossa vida. Ele começa a tirar as armas do crente, depois ele limita o crente. Ele limita o crente a tal modo que o crente ele não consegue mais orar, ele não consegue buscar. E quando vamos ver, estamos nós ali, deitados como Sansão no colo de Dalila, dormindo, vulnerável, esperando o inimigo chegar e destruir. Mas se nós não vigiarmos, irmãos, com as armas com que nós estamos lutando, não tem como nós chegar diante de Deus e querer cobrar alguma coisa de Deus. Porque o momento que Deus mandou, tanto eu como você está vigilante, os dois estavam dormindo. E muitas das vezes nós temos cedido aos prazeres de Satanás. Nós estamos cedidos aos manjares de Satanás. Nós temos vindo na igreja, nós temos entrado na igreja, nós temos se tornado simpatizantes de Cristo. Nós não queremos nada sério com Cristo. Nós achamos bom o dia de profecia. Nós achamos bom quando vem um pregador de fora. Nós achamos bom quando o apóstolo dele fala no culto, ó, domingo eu vou estar 100%. Você fala, opa, se hoje ele pregou assim, imagina domingo. Domingo eu vou ir, vou levar o vizinho, vou levar a família. E esquece que a tua boca também é boca de profeta. Que a tua boca também pode profetizar na tua casa, na situação que você está vivendo.
que a situação que você está vivendo só está assim porque você ainda não se levantou e não se posicionou para poder lutar, para poder destruir. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos trouxe nessa noite para poder nos dar estratégia de luta, para poder nos fazer entender qual é o propósito de cada fortaleza que se levanta em nossa vida. Se você tem uma vitória na área financeira hoje, amanhã levanta uma fortaleza na vida espiritual. Se você tem uma vitória no casamento, amanhã levanta uma fortaleza no trabalho. Mas você vai passando por todas elas, escalando, porque é processo. Deus, Ele não vai te entregar nada na sua mão sem te provar que atrás antes. Ele não vai trazer nada novo para você sem te provar nas fortalezas, sem te provar na tua fidelidade, sem te provar na tua honestidade. E muitas das vezes nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, de novo, Senhor, eu não aguento, olha quanto tempo eu estou passando por esse processo. E Deus fala: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. O inimigo de nossas almas, ele está tentando destruir as bases a qual nós estamos firmados. Nós estamos firmados em Cristo Jesus, e o inimigo todos os dias de nossas vidas, ele vem nos afrontar. Ele vem tentar nos confundir e tentar fazer com que haja dúvida naquilo que nós estamos crendo, naquilo que nós estamos firmados, que é Jesus Cristo, a base firme. E Ele tem trazido dúvida aos nossos corações. Será que você está firmado em Jesus Cristo mesmo? E uma coisa que Ele usa todos os dias: se você tivesse firmado em Jesus Cristo, se Deus se importasse com você, você estaria passando por esse problema? Você estaria passando por essa luta? Você estaria tanto tempo passando por esse momento? Você estaria tanto tempo batendo diante dessa porta e essa porta não se abriria? Se Deus estivesse contigo mesmo, você acha que Ele já não teria te atendido? E Ele tenta, irmãos, usar desse artifício para tentar fazer com que eu e você nós venhamos a desanimar de estar na presença do Senhor e servir o Senhor. Ele tenta fazer com que nós venhamos a perder a fé no nosso Senhor e Salvador por causa das situações criadas, para que nós venhamos a ser provados e aprovados lá na frente. E muitas das vezes nós se perdemos nesse processo. Muitas das vezes nós começamos a dar ouvido para quem não tem intimidade com Deus. Nós começamos a dar ouvido para quem não tem vida com Deus. E começamos a questionar Deus. E Deus olha para você e diz: mas você estava indo tão bem. O teu processo ia acabar logo ali na frente. E de repente, começa tudo de novo. Tem pessoas que Deus Ele colocou em um processo para poder testar. Tem pessoas que Deus Ele colocou num processo para poder, nesse processo que você está passando, para poder extrair o melhor de você, irmão. Irmã, tem processo que Deus permitiu que você passasse para extrair o melhor de você. E você tem chegado diante de Deus, muitas das vezes não tem entendido certas situações que acontecem na sua vida. Mas se você parar para pensar, lá atrás na oração que você fez, para Deus te dar aquela vitória que você pediu lá atrás, aquela bênção, é necessário que fosse tirado algumas coisas, é necessário que Deus começasse a apertar, é necessário que Deus começasse a funilar, para que lá na frente, todo esse processo valesse a pena. Nós pedimos para Deus algo lá na frente, nós não perseveramos na oração e acabamos esquecendo o que pedimos. Quando chegamos lá na frente, não suportamos o processo. E não é isso que Deus quer para a igreja dele, não é isso que Deus quer para a gente. Deus Ele quer que a igreja ela coloque algo na mão dele ali, ela persevere, ela confie, e quando chegar no final, ela recebe, ela não tenha dúvida, fala: esse foi o Senhor que me deu. Tem muitos filhos, apóstolo, que não acreditam mais nos pais, porque de tantos pais falarem, o pai trouxe para a igreja, o pai colocou diante do Senhor, mas hoje o filho olha para o pai e não consegue entender. Não consegue ver o testemunho. Não consegue olhar para o pai, olhar para a mãe e falar: mas espera um pouquinho, você na igreja, você isso aí, eu queria que você fosse para casa e ficasse todo dia desse jeito.
Eu queria que você fosse para casa e fosse esse pai, essa mãe todo dia. A pregação antes de ir para lá, ela passa por aqui, irmão. Ela está passando por aqui primeiro. Você